Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 85º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que pode ser um pouco espinhoso, pode ser um pouco difícil de falar, talvez por ser um terreno que eu não gostaria muito de pisar, mas vamos aqui falar sobre os cânons religiosos, os textos sagrados, os textos que foram tidos como verdadeiros ao longo da história da humanidade. Vamos aqui tratar principalmente dos textos judaicos e cristãos, mas eu não estou tirando aqui da minha cabeça, eu vou me embasar aqui no livro Nexos e também em outros livros que foram referenciados dentro do livro Nexos. Rapaziada, a condição humana ela é marcada por uma falha fundamental. A gente erra. Desde decisão mais simples até decisão mais complexa, a gente está sujeito a erro de preconceito, de julgamento, de corrupção. A palavra errar, a frase errar humano é de Santo Agostinho. A gente tem que ter a consciência da nossa própria falhabilidade e lembrar que a gente tenta buscar uma autoridade que seja acima de nós, uma autoridade que seja infalível, um Deus, que tenta legitimar os erros das nossas decisões e da nossa falha social e os erros que temos em sociedade. As coisas ruins acontecem e quando essas coisas ruins acontecem, muitas vezes a gente tem que culpar alguém, tanto pelas coisas ruins quanto pelas boas. Mas geralmente as pessoas, quando acontecem coisas boas, não atribuem essas coisas boas a Deus também. Mas em busca por certeza, né, a gente acabou desenvolvendo uma forma de informação, de sacralidade, que seriam os livros sagrados. Então, as religiões como o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo a gente propuseram aí uma solução radical, que seria um texto que a autoria não é humana, mas é divina. Então seria de Deus. A premissa, né, é que essa autoridade, que é Deus, que é sobre-humana, é infalível. Então, nesse texto, não pode ter erro e não pode ser questionado. O livro, então, sagrado, torna-se a base de dados de uma forma central e incorruptível para toda a sociedade. Se você basear no livro, você nunca está errado. Mas assim, a Bíblia como um livro sagrado e único não existia nos tempos bíblicos, né? O que existia, na verdade, era uma porrada de cristianismos primitivos, com vários textos circulando, histórias, profecias, poemas, leis, e muitas vezes com ideias conflitantes. E por séculos, os sábios judeus, os rabinos, os grandes sábios da igreja debateram intensamente para organizar essa base de dados, esse livro, e eles agiram como curadores, decidindo quais livros iam entrar no cânone, como a palavra de Deus, e quais seriam excluídos. E é claro, onde tem ser humano, tem... E esse é um ditado dos judeus: onde tem dois judeus, tem três opiniões. Onde tem ser humano, as opiniões vão divergir. Então, a seleção não foi óbvia, nem foi unânime, né, rapaziada? Bom, o paradoxo central da tecnologia desse livro aí é que ele não funciona sozinho. Mesmo depois de ele estar escrito, você vai precisar de que os rabinos concordem sobre quais livros vão incluir, quais palavras aqui vão precisar ser interpretadas, o que realmente esse texto quer dizer. O texto é silencioso, mas o mundo muda. A necessidade de interpretação transferiu o poder de volta para a instituição humana que se pretendia contornar. Para resolver o problema dessa interpretação, os rabinos criaram uma espécie de blockchain, assim. Primeiro escreveram a Mishnah, que é um texto que tinha a interpretação oficial da Bíblia, só que aí eles perderam também a interpretação da Mishnah, e aí precisaram escrever o Talmud para interpretar a Mishnah. Então escreveram aí o Talmud para interpretar, escreveram a Mishnah para interpretar o texto e o Talmud para interpretar a Mishnah.
cada novo bloco adicionado aí nessa cadeia, a autoridade do rabino diminuía, porque é um texto para interpretar outro texto, para interpretar outro texto. Mas, acabava por diminuir e não por aumentar. Rapaziada, nem todo mundo aceitou a autoridade dos rabinos. Um grupo de judeus dissidentes eram os cristãos. Eles aceitaram os textos do Antigo Testamento, mas afirmaram que os rabinos o interpretavam completamente errado. Para eles, a autoridade máxima não era os rabinos, mas uma pessoa, Jesus. Essa divergência entre a interpretação de algumas palavras com a autoridade dos rabinos criou uma das maiores cisões da história humana. Olha como o cristianismo é, hoje em dia, relevante para a nossa sociedade. Então, o que aconteceu? A autoridade dos rabinos ficaram contra os cristãos e os cristãos rejeitaram as autoridades dos rabinos. Então, o que aconteceu? O mesmo problema. Um dilúvio de novas revelações, de evangelhos, de epístolas e profecias, o que já tinha anteriormente. Então, quem que era autêntico? A solução foi criar uma própria curadoria. Os concílios de Hipona e Cartago foram no século IV, tem aqui anotado na colinha. Os bispos e teólogos se reuniram para tentar compilar um Novo Testamento. Nenhum deles foram autores dos textos, mas eles foram curadores, eles revisaram. Rapaziada, a decisão desses curadores tiveram consequências imensas, né? Eu acho que vocês podem perceber. Quando eles escolheram qual texto iam incluir, eles moldaram ativamente o futuro do cristianismo. Um exemplo crucial é o papel das mulheres. Os concílios decidiram incluir a primeira epístola a Timóteo, que diz: não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem. Ao mesmo tempo que excluíram Atos de Paulo e Tecla, um texto popular que retratava uma mulher Tecla como uma líder poderosa que batizava e pregava. Que tipo de curadoria é essa? Então, assim como no judaísmo, o livro supostamente infalível deu origem a uma instituição humana falível, mas extremamente poderosa, que é a Igreja Católica. A Igreja reivindicou para si o monopólio da interpretação correta das Escrituras. Ela usou o poder para justificar tudo, desde sua imensa riqueza até as cruzadas e a Inquisição, rotulando todas as outras visões como errôneas. O poder não residia mais no texto, mas na instituição que o controlava, a Igreja Católica. Rapaziada, a história da canonização revela uma verdade universal sobre como que são as informações. A tecnologia infalível para nos salvar nem sempre, na verdade, sempre falha, porque os textos não se interpretam sozinhos. O mundo está em constante mudança, e a promessa de confie no livro, que inevitavelmente vai se transformar em confie nos humanos, porque os humanos interpretam os livros. Isso não é uma falha do judaísmo, do cristianismo, é uma falha do ser humano, da informação. A reforma protestante que teve na Idade Média tentou reconectar os fiéis diretamente à Bíblia. Apenas recomeçou um ciclo de novas instituições humanas. Olha o tanto de igreja evangélica, protestante que existe, cada uma com a sua interpretação. Hoje estamos vivendo uma nova versão dessa fantasia. A gente acaba trocando o livro sagrado, o que isso aqui seja, esse aqui é meu diário de gratidão, mas a gente acaba trocando o livro sagrado pela inteligência artificial. A gente digita no GPT uma coisa e a gente busca a verdade que possa resolver nossos problemas e corrigir nossos erros, sem preconceito, sem ter nossos preconceitos, nossos erros humanos. Mas a história, ela se repete e ela é um alerta. Se a tecnologia do livro que a gente criou e compreendeu não levou a esse paradoxo de quem interpreta e criando ramos sobre a interpretação de cada livro, do poder institucional, o que vai acontecer quando a gente confia nossa fé em uma inteligência
que não entendemos e que a gente não pode, que pode evoluir, na verdade, além do nosso controle, com o AGI, por exemplo. O que vai acontecer quando eu digitar no GPT uma coisa, e no DeepSeek outra, e no Gemini outra, e no Grok outra, e cada um der uma resposta diferente? Vai haver seitas dos groqueiros, dos GPTzeiros? Qual que vai ser a verdade? Rapaziada, o vídeo foi sobre isso. Os livros da antiguidade até hoje. Espero que você tenha gostado e vamos pro próximo.